É isso aí, torcida do Fluminense, vocês acompanharam aí o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com a coletiva do Renato Gaúcho, diretamente do Fluminense, da Fluminense TV. Se não é inscrito no canal, torcedor do Flusão, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Flusão. Agora bora pro conteúdo. Não tendo esse tempo todo para ir para o campo, mas corrigindo o vídeo, para mentalizar os jogadores aquilo que eles estão fazendo errado e procurar melhorar, entendeu? Então, essa é uma arma que o treinador tem, na sala, no vídeo. É lógico que a gente prefere, a gente que eu digo os treinadores, é lógico que eu prefiro trabalhar no campo, só que não adianta a gente ficar dando soco em ponta de faca, não tem esse tempo, não tem esse tempo e a gente precisa melhorar, a gente precisa corrigir bastante coisa. Então, pouco tempo a gente vai trabalhar na prática, que é no campo. E muita coisa a gente vai procurar corrigir na teoria, que é na sala de vídeo. A última aqui para encerrar, Renato. Boa noite, Renato. Marcelo Neves, Globoesporte.com. Renato, a gente tem visto nesse jogo especial, é uma pergunta nem tanto sobre o jogo, mas para uma matéria especial. A gente tem visto muitos torcedores com muitos itens de colecionador, a camisa de 95, a faixinha na cabeça. Hoje não foi diferente. Mas há uma impressão de que há uma recepção diferente das outras 6 que você teve pelo clube. Minha pergunta é, você está sentindo que está tendo uma recepção diferente, mais amorosa até, com você, diferente das outras 6? Cara, para falar a verdade, eu me sinto feliz pelo carinho que o torcedor me recebeu, com que eles mandam mensagens, tudo. Mas nem deu tempo para perceber isso direito, sabe? É muito trabalho. Aí, a minha avó, inclusive, está indo embora. Então... É trabalho, mas eu fico feliz porque o torcedor do Fluminense sempre me tratou com muito carinho. O torcedor pode ficar tranquilo que eu sei da preocupação dele de ver que a gente precisa corrigir alguma coisa. Volto a repetir, apesar do pouco tempo, a gente vai procurar corrigir. O que a gente quer sempre é trabalhar bastante para dar alegria para o nosso torcedor. O que eu peço é que o torcedor venha sempre para o Maracanã para incentivar a equipe. Que não pegue no pé de A, B ou C. Eu sei, às vezes o torcedor se irrita, mas quer vaiar, vai quando termina o jogo. Mas durante os 90 minutos, incentive a equipe. Porque tem jogadores que sentem as vaias. E aí o torcedor quer a vitória, o jogador sente e todo mundo perde com isso porque o jogador não vai render o que ele pode. Você vê o que é o futebol, né? O jogador que estava sendo perseguido hoje, em algumas ocasiões, o Martinelli, fez o gol da vitória. Então você vê que aí o torcedor vibrou, o torcedor aplaudiu, o torcedor ficou feliz, mas justamente alguns torcedores, eu acho que não são todos, justamente o jogador que mais estava sofrendo de repente com as vaias, deu alegria a esse torcedor. Então por isso que eu digo, é difícil para o jogador estar dentro das 4 linhas e de repente está sendo vaiado. Tem jogadores que não têm uma personalidade forte, ele vai sentir que vai acontecer. Daqui a pouco ele vai começar a se esconder do jogo, que não é o caso do Martinelli, né? Mas tem jogadores que vão acabar, e aí prejudica a equipe toda, porque a gente começa a perder 1 ou 2 jogadores justamente porque o jogador fica acanhado, e muitas vezes não posso mais trocar, porque eu já fiz todas as substituições. Então o que eu peço pro nosso torcedor de coração é incentivo, eu me coloco, eu sei, quando não está dando certa coisa, o torcedor se revolta, mas vamos incentivar porque o que o torcedor quer é o que nós queremos. São vitórias. Depois do jogo, pode vaiar, pode descarregar as vaias, faz parte do futebol, é normal. Mas muitas vezes, durante o jogo, ao invés de vaiar, se aplaudir, de repente o jogador cresce, ele ganha moral com isso. Você vê, mesmo com as vaias hoje, o garoto deu 3 pontos pra gente. Não que ele tenha dado sozinho, mas ele fez um gol importantíssimo. O garoto que é criado em Xerém. Quantos jogadores o Fluminense já não formou em Xerém? Entendeu? Então esses jogadores é o futuro do clube. Como ele, vão ter outros, vão aparecer outros jogadores. Então é importante. Eu sei que ele tem alguns defeitos ainda, mas a gente vai corrigir. O que a gente quer é esse carinho com todo mundo, por parte do torcedor. E eu tenho certeza que com o trabalho no dia a dia, a gente vai atribuir com vitórias. Obrigado, Renato. Você falou que tem muitas informações dos bastidores do Fluminense, tem nada a ver com futebol. Vou passar a informação dos bastidores da imprensa, não sei se você sabe. Cícero Melo, repórter da ESPN, ele é treinador amador. A gente tem o campeonato da imprensa que a gente joga todo ano. Ano passado, Cícero era treinador do time da ESPN. O time estreou, perdeu de 4-5-0, depois jogou o segundo jogo, perdeu
de 4, de novo 5-0, e a ESPN demitiu o Cícero Melo do treinador da ESPN. Depois que Cícero foi demitido, o time começou a ganhar 3 jogos e se classificou para as quartas do campeonato. E aí ele quer vir aqui, o lá, criticar o treinador. Boa noite, gente. É isso aí, torcida do Flusão, e vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia. Veja os números do Fluminense atuando no Maracanã em 2025. O Fluminense recebe o San José da Bolívia na noite desta quinta-feira, no estádio do Maracanã. O confronto marcado para as 21h30, horário de Brasília, será válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A equipe tricolor chega para o primeiro duelo em casa pelo torneio continental, acumulando 62,5% de aproveitamento no Maracanã nesta temporada. O time de Guerreiros disputou 8 jogos no Maracanã em 2025 e soma 4 vitórias, além de 3 empates e 1 derrota. O Flu anotou 13 gols no estádio e foi vazado em 6 oportunidades. A única derrota foi o 2-1 para o Flamengo no jogo de ida da final do Campeonato Carioca. No último domingo, na estreia do técnico Renato Gaúcho, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 no estádio pela segunda rodada do Brasileirão. Então assim, pessoal, tem que usar muito esse fator casa no Maracanã, aproveitar o apoio da torcida para pontuar, né? O Fluminense, que na temporada passada brigou para não cair. Time melhorou bastante, esse time de agora é muito melhor do que o time que fechou a temporada de 2024. Então assim, o Fluminense tem que começar a pontuar e muito no Campeonato Brasileiro, aproveitar essa primeira etapa, né, que são 2 etapas cruciais no campeonato, para pontuar, para não correr risco de brigar por zona de rebaixamento, né? O Flusão aí que está na disputa da Sul-Americana tem o Brasileirão aí para disputar. Então assim, é uma temporada que pode trazer uma boa notícia, um título para esse time aí de guerreiros. É isso aí, torcedor do Flusão. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu!